Oi, tudo bem? Voltei aqui no meu canal, Marcos Liboni. Vim gravar um novo vídeo para vocês. Agradeço os comentários, os likes e inscrições fazendo favor. E sobre o que nós vamos conversar hoje? Eu trouxe um tema pouco pensado, para se dizer. Brincadeira. Falar sobre felicidade. O que é ser feliz? Você é feliz? O que é essa palavra felicidade, ou melhor, o que ela representa, né? De onde vem o que nós hoje tanto pensamos e muitas vezes buscamos como o santo grau, né? O cálice que recolheu o sangue de Cristo na cruz e que representava, né, toda a simbologia daquele momento crucial na vida dele e da humanidade também, que se tornou hoje, para se dizer, talvez um dos maiores objetivos em termos de busca das pessoas na humanidade. É claro que aqui, dentro desse ambiente de saúde mental, né, e eu como médico psiquiatra, falar de felicidade, as pessoas vão pensar, você deve estar pensando sobre a dimensão de saúde, né, porque uma condição, a mais prevalente das doenças psíquicas, né, que é a depressão, contabiliza fundamentalmente no seu diagnóstico, no seu olhar diagnóstico que nós temos sobre a tristeza, né? E um contraponto, e a tristeza nada mais é um contraponto da felicidade. Tudo obedecendo à polaridade do mundo e da realidade que nós estamos vivendo. E a felicidade, ao longo da história, ela se construiu, ela se desenvolveu, ela apareceu como um atributo do nosso desenvolvimento como seres humanos e seres pensantes dentro da natureza, porque antes de tudo, e a ela se relaciona muito do nosso comportamento hoje, na busca dela, né, como esse item sagrado, para se dizer, do que ela necessariamente nos gratifica. Porque a felicidade não deixa de ser um atributo, até essencialmente da nossa biologia, que acontece naqueles momentos onde nós, produto de várias situações, e aí um conceito que eu quero já trazer para vocês para a gente desenvolver rapidamente, é que muitas vezes a incoerência, ou melhor, as incoerências que o mundo nos traz hoje, é que muitas vezes a felicidade está associada a coisas que nós podemos ter, comprar, conquistar. E a palavra conquista também é importante, eu vou tocar nisso rapidamente. Mas a felicidade, ela é um atributo da nossa natureza que fundamentalmente nos fez repetir comportamentos que ao longo da história, não necessariamente adquiridos, que nós temos uma parte ancestral nossa, que como os animais, ao terem os seus filhos, né, deixam, ou melhor, né, abandonam os bichos, né, os seus filhos, abandonam os bichos para viverem na selvageria da natureza, mas é um critério de sobrevivência. Só que nós seres humanos, e não estou dizendo que os animais não tenham isso, nós temos, por exemplo, muita alegria de ter um filho e de conviver com o filho. Por quê? Porque a felicidade é uma forma de liga, né, que faz com que a gente sinta uma recompensa, para se dizer, daquele ato, daquela situação que nós estamos vivendo. Então ela não deixa de ser um atributo da nossa sobrevivência, da nossa existência na história. Mas da mesma forma, né, como eu estou falando para vocês, ela evoluiu enquanto essa possibilidade de atributo ligada a outras questões também, né, um pouco ao seu derivado mais biológico possível, que é o prazer. Não vou falar sobre isso hoje, mas a felicidade veio se construindo como uma possibilidade da nossa vida, né, na nossa existência, e que ao longo da história, contrastando com o que ela existe, e cabe também aqui uma sugestão para quem gosta de filmes, eu adoro muitos, para vocês verem aquele filme, aquele desenho Divertidamente, né, que trata sobre a transição, né, do mundo psíquico de uma criança para o mundo de adolescente, onde a atriz principal é a alegria, a felicidade, né? Mas a felicidade, ela só existe enquanto está contrastada com a tristeza ou com os sentimentos que estão associados ao sofrimento, e que veio ao longo da nossa história, né, sendo essa liga, né, essa amálgama que nos tornou seres humanos empáticos e que buscam, né, o seu desenvolvimento, mas que hoje eu penso necessariamente que ela se tornou um problema para nós.
Você deve estar pensando assim, mas por que, Marcos, você está falando que a felicidade se tornou um problema? Porque não é frase minha, mas necessariamente, mas uma das coisas mais difíceis que eu vejo hoje na nossa trajetória é que nós, hoje, infelizmente, estamos condenados a sermos felizes. Como assim condenados a sermos felizes? Olha só, me acompanha o raciocínio. Se a felicidade é um estado, não é uma condição, ou uma forma muito mais simples, como um órgão do nosso corpo, o braço, por exemplo, e ela é resultado das ações que nós temos, vivemos em interação com o mundo, com a natureza e com as outras pessoas, por que a natureza não nos dotou dela como a sensação de você respirar e se sentir bem por conta disso? De forma que nós possamos viver em momentos às vezes tão poucos ou tão fugazes. Porque a felicidade, ela é uma possibilidade dentro da nossa história e ela, como eu já falei, é uma recompensa para que a gente possa se mover e que a gente possa se sentir pleno. Mas ela não pode ser vista como uma obrigação. Se viver a possibilidade de ser feliz for uma obrigação, a gente ruma para o que nós estamos vendo hoje, de grande monta em muitas situações do nosso cotidiano. O que nós fazemos com nós mesmos, e aí dominados pela mídia de consumo, não só pela mídia, mas pela sociedade de consumo, que coloca objetos, gadgets, substâncias, né, estilo de vida. Se a gente vai para qualquer lugar que você hoje tem, né, acesso na rua ou nos lugares fechados, o que se mais vende por trás das propagandas de diversos tipos de produtos e situações? Momentos de felicidade. E a grande dificuldade, do meu ponto de vista, isso é um item muito filosófico, é que ao passar do tempo nós associamos felicidade às coisas que estão externas a nós. E que na realidade muitas vezes traz muito sofrimento. Porque quando eu falei, né, e trago para vocês o elemento conquista, muitos de nós nos colocamos no nosso dia a dia hoje na necessidade de viver a felicidade de uma forma plena, mas nos tornamos psicopatas. Porque nós não respeitamos o direito dos outros em muitos níveis. Não vou aqui fazer discurso político, apologia a qualquer coisa, porque isso eu sinto que é uma questão muito complexa e não é o foco do meu trabalho aqui. Mas na medida em que você, né, no seu cotidiano, considera que o seu bem-estar e, consequentemente, a sua felicidade vem à frente dos outros, ou o que você faz retira o direito dos outros, vamos pensar no sistema financeiro. Que tipo de felicidade é essa? Eu atendo muitas pessoas, né, graças a Deus, com bastante sucesso dentro do meu olhar e dentro da minha trajetória, pessoas que muitas vezes têm bastante condição financeira. Prova é que muitas vezes condição financeira não é necessariamente um critério para alegria, felicidade, mas ajuda, obviamente. Mas a preocupação que eu tenho é que muitas vezes nós somos impelidos por tantas coisas e tantos movimentos externos que fazem com que a gente busque esse item que a gente acaba esquecendo de sermos humanos. E mais, o nosso cérebro, o nosso sistema neurobiológico, ele não suporta a felicidade a todo momento. Nós somos resultado, né, de gerações de histórias, de muitas tragédias, fatos e acontecimentos que fizeram com que o ser humano tivesse uma grande capacidade, antes de tudo, à frustração, ao sofrimento. Felicidade, como a gente vê hoje, nessa busca desenfreada, ela está muito mais associada a uma droga, na qual você adora cada vez mais e sempre vai buscar. Como se ela fosse a resposta a questões que muitas vezes têm que ser vivenciadas. Existem críticas ao trabalho da psiquiatria, por exemplo, em relação aos medicamentos, que falam que a gente traz felicidade artificial. Em alguma parte sim, mas na realidade o que a gente faz, e isso obviamente vai mudar um dia, eu acredito que pode ou deva, é trazer o organismo das pessoas para um estado onde ela possa viver felicidade, que não depende necessariamente de um remédio. Porque se os remédios, a maioria deles fizesse isso, seriam como drogas, e não são. O que a gente faz é trazer a pessoa muitas vezes para uma capacidade dela interagir com o mundo a partir da sua própria trajetória. E a felicidade muitas vezes é a busca de algo que pode ser proibido na sua história. Eu também tenho estudado a psicologia transgeracional, outros aspectos, e na realidade o que a gente vê muitas vezes é que ser feliz pode ser uma traição à nossa história familiar. Mas
é muita coisa para a gente pensar. O que eu queria deixar para vocês, finalizando esse breve vídeo, é que a felicidade é uma possibilidade humana, ela está dentro da nossa história e ela não está necessariamente ligada às coisas que a gente pode conquistar externamente. Porque nós somos, ou se não somos, posso garantir para você que nós já fomos plenamente felizes. Você quer lembrar de um momento, ou pelo menos não lembrar, mas sentir qual foi esse momento? Pensa você nos braços da sua mãe. Um forte abraço, até o próximo vídeo, gratidão.